né? Às vezes a gente acaba desagradando algumas pessoas, mas é a minha profissão hoje, né? Comentarista, e eu tenho que analisar as coisas mais friamente, né? Porque eu tenho que ser imparcial, apesar de todo mundo saber que eu sou São Paulino, né? Mas eu tenho que ser imparcial, eu tenho que entender que hoje o coração ele fica um pouco do lado, porque sempre existiu o lado profissional quando jogava, e agora, como comentarista, eu não posso fugir dessa linha, né? Eu tenho que falar aquilo que eu vejo, dar minhas opiniões, às vezes acertada, às vezes errada, mas assim, sempre sem maldade, sempre falando as coisas e nunca tentando tirar proveito da situação. Todo mundo critica o Neymar, mas aquele cara eu não estou falando do ato dele, do que ele fez, mas o cara a qual ele brigou na França era um brasileiro que foi criticar o Neymar, um cara que representa o nosso país. Ele estava subindo lá a escada depois de ter perdido aquele título, ter sido vice-campeão, e um brasileiro foi tirar a onda dele. Ao invés de parabenizar, porque é um representante, e aí se ele não representa fulano, ciclano, cara, é gosto. É gosto, mas a gente, como brasileiro, a gente tem que valorizar mais as nossas coisas. Eu tive a felicidade de ser o atleta que mais jogou com o Rogério, e eu vou te dizer algo, o Rogério ele já tinha uma visão diferente há muito tempo. Não porque ele me levou, entendeu? Não porque ele me Entendi. levou. Não o fato dele ter acertado na minha contratação, mas assim, ele já tinha uma visão diferente, como um cara que enxergava o futebol de uma maneira diferente há muito tempo. Mas, e eu já disse isso para ele há um tempo atrás, que isso que está acontecendo com ele não me causa admiração, espanto, porque já era uma coisa que a gente via, né? Quem conhecia ele via que ele tinha algo aguçado, né, nessa área de ser treinador. Ele é bicampeão brasileiro pelo São Paulo 2006 e 2007, campeão paulista em 2005. No mesmo ano, campeão da Libertadores e do Mundial de Clubes da FIFA. Tem 42 anos. Jogou como meia, lateral, ponta, enfim, era um verdadeiro coringa para os seus treinadores. Jogou no Paraguai, na França e em outros clubes do futebol brasileiro. Hoje é comentarista esportivo da Band, no programa Donos da Bola, que tem a apresentação do Neto e que ainda conta com o ex-goleiro do Palmeiras, Veloso. Nasceu em Maceió e tem um nome pouco comum, Willamis, mas podem chamá-lo de Souza. É isso mesmo? Tudo bem, Souza? Tudo bem, Vanderlei? Saudade, meu irmão. Prazer estar falando contigo. Bastante coisa, né? Demos uma rodada aí no Brasil, pelo mundo, e hoje me deparo em uma profissão que eu jamais esperava, né? Que estivesse nela, mas assim, estou curtindo bastante, Vanderlei. E é isso que vale, né? E o Willamis, né? Alguém te chama de Willamis? Geralmente quem me chama de Williams é quando tá com raiva de mim, entendeu? Eu já sei que a pessoa tá com raiva quando me chama de Williams, porque geralmente as pessoas me chamam de Souza, né? Quem me chamava de Williams era que quando tava brava com alguma coisa, eu já sabia que o bicho tava pegando. Mas eu acredito, né? Foi um médico, né? Eu não sei de que área ele era, né, esse médico, e ele deu esse nome, né? Ele falou para meu pai botar esse nome em mim, mas eu acredito que era para ser o William, né? Porque o Williams é difícil, é complicado, né? E meu pai também tinha pouca escolaridade, deve ter chegado lá na hora, e a mulher do cartório deve ter falado o nome dessa forma, e ele disse que era dessa forma e ficou, cara. Meio estranho, mas por incrível que pareça, no começo da minha carreira tinha 3 jogadores ou 4 jogadores com o mesmo nome. Por isso que meu nome, né, como atleta profissional, ele foi para Souza, porque por incrível que pareça tinha 4 Williams comigo jogando. Então foi o único local, o lugar que você encontrou os seus, que tem os mesmos nomes que você, então, é isso. Isso, a gente até levantou, né, se o pai, um dos nossos pais tinha passado pelo mesmo lugar, né, pelos mesmos municípios, e algumas cidades parecidas, porque foi muita coincidência, né?
tentaram colocar meu nome também de Williams Marechal, mas uma Marechal uma cidadezinha pequena que tem em Alagoas, né? Então eu não falei, eu não sou de Marechal, né? Eu sou de Maceió. Aí um treinador veio, né? Viu meu sobrenome e botou Souza. E aí ficou, a coisa foi dando certo, caminhando e deu certo. E o seu pai chamava como ou chama? É vivo ainda? Meu pai, eu perdi meu pai cedo, né? Meu pai, eu não me lembro direito, tem muita coisa da minha infância que eu não me recordo, mas chutando aí, né? Eu perdi meu pai, eu tinha uns 16 para 17 anos, mais ou menos isso. Então, meu pai chamava Dorival, jogava bola também, jogou muita várzea, mas eu perdi meu pai cedo. Perdi meu pai cedo com 16 anos, 15, 16 anos. Isso fez falta para você na sua conduta de adolescente, depois um homem formado, jogador de futebol? Fez a falta aí o lado paterno? Fez bastante, fez bastante. Apesar de não ter muita proximidade com ele, né? Ele e minha mãe se separaram cedo e eu não tive tanta proximidade com ele, mas era uma das coisas que durante algum tempo me perseguiu muito, né? Porque eu queria meu pai, ele jogava bola e todo mundo falava que ele jogava muito bem, jogava de volante. E assim, como todo filho, né? Queria dar orgulho pro pai. E eu senti falta disso muito, né? De não ter ele próximo, de não vê-lo acompanhá-lo a minha carreira, né? Mas pela circunstância do destino, eu perdi meu pai cedo, né? E depois segui, senti falta, quando eu jogava bola todo final do ano, eu me emocionava bastante, porque meu pai, apesar de não ser ter sido tão próximo de mim, eu sentia falta dele. Tá certo. Agora você está do outro lado, né? O lado da observação, da crítica, de ter que analisar jogadores, treinadores, dirigentes de futebol. Como que está sendo assim a sua nova vida nesse meio aqui da mídia, da imprensa esportiva, o Souza? Vanderlei, apesar de muita gente achar que se tem uma facilidade para a gente, por eu ter atuado como atleta, né? É totalmente diferente, né? Então, tu tem que estar bem informado, tu não pode ir contra a realidade, tu tem que deixar de lado o teu lado de colega, de jogador e analisar as coisas como elas são, né? Então, eu estou curtindo bastante, tenho me empenhado, tenho visto bastante jogos, até para ter conteúdo para falar. Não adianta, pelo fato de eu ter jogado bola, chegar no outro dia lá e falar o que eu penso, né? Eu tenho que analisar o jogo, né? Às vezes a gente acaba desagradando algumas pessoas, mas é a minha profissão hoje, né? Comentarista, e eu tenho que analisar as coisas mais friamente, né? Porque eu tenho que ser imparcial, apesar de todo mundo saber que eu sou São Paulino, né? Mas eu tenho que ser imparcial, eu tenho que entender que hoje o coração ele fica um pouco do lado, porque sempre existiu o lado profissional quando jogava, e agora, como comentarista, eu não posso fugir dessa linha, né? Eu tenho que falar aquilo que eu vejo, dar minhas opiniões, às vezes acertada, às vezes errada, mas assim, sempre sem maldade, sempre falando as coisas e nunca tentando tirar proveito da situação. Na sua carreira, né, como jogador de futebol, qual foi a crítica mais doída? Aquela que você chegou na sua casa ou desabafou com a sua esposa ou com seu amigo, seu irmão, com alguém, aquela crítica mais doída que você teve? Então, Vanderlei, eu costumo dizer que eu fui treinado desde cedo a aguentar um certo tipo de pancada, né? Eu sou um menino que tem uma infância difícil, mas uma das críticas que mais me doeu, eu estava ainda no começo da minha carreira no Botafogo, né? E o Botafogo ficou 8 meses sem me pagar naquela ocasião, né? Acho que Uhum. 2000, 99, 2000. E aí, quando eu saí de lá, eu ainda saí como que eu estava devendo o apartamento onde eu morava, como eu deixei de pagar as pessoas, né? Sendo que eu trabalhei um certo tempo
Mas assim, Vanderlei, isso é meu grande medo, né, hoje, né? Eu não posso fazer isso, eu não posso ser injusto, né? Para poder ficar bem com o clube, eu atacar um jogador, atacar um atleta, ou vice-versa, sabe? Naquela ocasião, alguns jornalistas, né, do Rio de Janeiro colocaram algumas coisas lá, me deixou triste porque eles não eles colocaram a minha parte, mas não falaram em momento nenhum que eu estava 8 meses sem receber salário, né? Que eu fiquei quase um ano sem ver a cor de dinheiro no Botafogo. E recebeu depois? Não, eu tive que tirar, eu tirei da justiça porque estava me dando muita dor de cabeça, eu estava gastando mais dinheiro com advogado viajando, então eu decidi tirar essa ação da justiça. Ah. Bom, nessa nova fase, na Band, com o Neto, corintiano, como que é trabalhar com o Neto? Cara, o meu filho foi hoje comigo num programa, né? E eu falei para ele a vez que o Neto é uma pessoa totalmente diferente das câmeras, né? Ali ele tem a forma dele de criticar, mas o Neto tem um coração gigante, né? E hoje ele viu, meu filho viu e comentou comigo, caramba, pai, me deixou sem jeito. E as pessoas, quando a gente fala isso, né, as pessoas acham que a gente está defendendo ele. Eu não defendo o Neto, até porque quem me levou para lá, para os donos da bola e para a Band, não foi o Neto, né? Mas foi o Agüero, né? Foi o vice-presidente da Band, né? Ele lembrou do meu nome e aí comentou com o Neto já tinha trabalhado com ele, então o Neto gostou do nome, mas quem indicou meu nome lá e quem me levou foi o vice-presidente da Band. Então eu não falo isso para poder defender o Neto, né? E estou gostando muito de trabalhar com ele, é um cara que tem me ajudado bastante, não só ele como o Veloso, me levou para a rádio dele, tem me dado conhecimento, embocadura, como se fala na gíria dos comentaristas, né? Eu tenho crescido bastante nessa área, né? E eu fico feliz porque ele tem me dado, foi ele que me deu essa oportunidade de estar aí na rádio ali, comentar jogos, então lidar com ele é tranquilo, sabe? E o grande problema é que assim, a gente vive hoje num país, a internet, ela te julga bastante, né? As pessoas falam uma coisa e aquilo ali é verdade. As pessoas nem procuram saber o verdadeiro sentido da história, a verdadeira história. Na verdade, a internet hoje, para ganhar seguidores e para chamar atenção, elas fazem qualquer coisa, não quer nem saber o outro lado. Postam, né, e depois procuram saber o que é que foi. Então, não julguem, né? O conselho que eu dou é não julgue pela aparência, não julgue pelo que você escutou, procure saber da história, procure saber quem é a pessoa e depois você tira suas conclusões. Então, eu tenho minha conclusão com relação ao Neto Veloso, são caras excepcionais que têm me dado todo apoio ali, têm me dado a oportunidade, deixado eu falar, e assim deixar bem claro, né? Tudo que eu falo ali não é combinado, eu tenho a minha opinião, né? Tem a dele, o Veloso tem a dele, eu sempre fui um cara que tive personalidade, e jamais eu iria para um lugar onde a pessoa tinha que me falar o que eu tinha que dizer, entendeu? Primeiro que eu não sou robô, né? E segundo que eu tenho as minhas convicções. E é por isso que nós, como repórteres, né, eu prefiro ligar, sou insistente, né, aconteceu tal coisa, a gente liga para ouvir, você tem que ouvir as duas partes, né, os dois lados, e é muito interessante essa sua colocação. Eu sei que você é um grande amigo do Vampeta, não é? Cara, ele é meu amigo, a gente virou amigo. E hoje, né, a gente está do mesmo lado, né? Antes a gente era Uhum. contra, né? Então a gente tinha esse pega para capar, né? Ele defendendo o Corinthians, eu defendendo o São Paulo. Mas a gente já se encontrou aqui nesse tempo, né? Ele me convidou, me pagou um churrasco, a gente trocou ideia, me elogiou, né? Então o Vamp sempre teve um coração bacana, né? Claro, naquela época ele defendia o Corinthians, eu defendia o São Paulo, e aí naquela ocasião eu sempre levei a melhor e às vezes ele ficou bravo, mas é um cara que eu tenho admiração muito grande por ele. A carne desse churrasco, ela não estava batizada, não? Cara, eu fui até com medo, né? Eu fui com certo medo, porque assim, de graça, né? A gente
E no tempo de hoje ainda, eu fui meio, mas assim, cheguei lá, a carne tava boa, churrascaria boa, então foi tudo bem. A gente fizemos as Desses, pazes con- ali, estreitamos a nossa amizade. desses confrontos, né, desculpa, com o Vampeta, né, São Paulo e Corinthians, Corinthians e São Paulo, qual foi aquele assim marcante, ou pro lado positivo ou negativo, mas aquele que realmente você falou, pô, esse foi o clássico entre Corinthians e São Paulo da sua época com o Vampeta? Cara, do Vampeta, eu acho que foi o de Rio Preto, São José do Rio Preto, Rio Preto, né, Uhum. que a gente, Corinthians saiu na frente 1-0 e nós ganhamos o jogo de 3-1, né, onde o Betão, naquela ocasião, pediu pra gente parar pra gente parar de atacar e começar a tocar a bola. Aquele para mim marcou também, né, porque aquele foi onde eu ganhei o cavalo, né, o cavalo que me deu um prejuízo. Mas aquele clássico ali ele me marcou. E me marcou também, foram dois clássicos. Aquele que o jogo depois ele teve que ser adiado, né? Teve suspeita não, né? Teve manipulação. O juiz estava sendo investigado e foi comprovado tudo isso, né? Então esses dois clássicos foram o que me marcaram. É. E você agora, né, estando do outro lado, você falou que, lógico, teme, né? Tem que ter aquela cautela no sentido da crítica. Como que é trabalhar isso, Souza, no dia a dia? Agora, você está começando agora, mas como está sendo para você no dia a dia? Você acorda cedo, acorda que horas? Você começa já, entra na internet, vê as informações, liga para suas fontes, Entro. ex-jogadores, como que é? Isso. Eu sempre fui um cara que gostei muito de esporte, né? Todo tipo de esporte. Futebol americano, basquete, surf. Eu já dormia tarde, então eu durmo tarde e acordo tarde também, né? E quando eu acordo, claro, a gente vai ali, vai ver as notícias, vai pesquisar, vejo alguns vídeos de jogos, porque às vezes está passando os jogos no mesmo horário, então não tem como ver dois jogos, né, em uma televisão só. Então eu procuro estudar as coisas, né, para ser coerente, né, para ser o mínimo coerente. E a única coisa que eu me policio muito é que eu não preciso criar, apesar de ser considerado um cara polêmico na minha época quando jogava, mas na verdade o que as pessoas chamam de polêmico eu chamo de verdadeiro, né? Eu tinha minha opinião, as pessoas às vezes achavam, não tem que falar porque o torcedor vai achar isso, vai achar aquilo. Não, eu falava, né? Falava e sou conhecido e eu acredito eu que estou na Bandeirantes hoje por alguém ter visto a autenticidade em mim, né? Naquilo que eu falava. Então a única coisa que eu ainda me policio é isso, ser um cara autêntico, falar aquilo que eu entendo, a minha opinião, sabendo que sou ser humano, posso errar, mas com convicção que sempre errarei com o intuito de estar fazendo a coisa certa, né? Eu Uhum. não vou ser maldoso de querer falar algo de mentira para poder me beneficiar daquilo. Com certeza isso aí não vai fazer parte do Souza nessa profissão. E dentro desse seu perfil, está faltando autenticidade no futebol, né, na mídia esportiva também? O que você pensa? Porque se tornou um mimimi. Hoje a gente lida com esse tipo de situação. Ai, cuidado de falar isso do jogador, do treinador, do dirigente. E virou mimimi o Porque futebol? Isso já vem há um certo é um, tempo, Souza? é um mimimi muito grande, né? Porque e é uma mentira, né? Vanderlei, é uma mentira, né? O mimimi ela é uma mentira, porque às vezes tu fala aquilo que tu não queria falar, então tu tá omitindo, né? Claro, né? Tem algumas coisas que tu não pode falar, né? Na televisão agora tu não pode soltar um palavrão ou falar o que tu Uhum, pensa ali na hora, tu tem que achar palavras. Mas assim, o mimimi não é nada mais do que uma mentira, né? Tu tem uhum, algumas opiniões, tu tem convicções daquilo que tu tá falando, mas tu omite para ficar bem de um lado, ficar bem do outro, né? Então, por isso, né? E as redes sociais hoje também, né? Ninguém quer perder seguidores, né? uhum. Hoje a gente trabalhava para ganhar dinheiro, hoje a gente trabalha para ganhar seguidores, né? Então, olha o ponto que nós chegamos, né? Uhum. De ter milhões de seguidores e trabalhar por curtidas, né? Não por
pelaquilo que tu, porque tu tem medo de se expor, de falar algumas coisas, porque as pessoas que te seguem, elas são diversificadas, né? Elas são palmeirenses, são paulinos, corintianos, Sim. santistas. E às vezes tu omite uma opinião porque tu tem medo de, cara, aí tu tem que ser autêntico, né? Tu tem que ser autêntico, tem que falar a verdade. Doa quem doer. A verdade ela tem que prevalecer porque não adianta tu contar mentira para ganhar, para tentar ganhar mentira também, né? Sim. Não é verdade? Porque às vezes a curtida ali não quer dizer nada, né? A mesma pessoa que às vezes vai curtir, gosta do trabalho, vai te criticar. Então, enquanto a gente estiver preocupado em agradar pessoas, em deixar o nosso trabalho, as nossas convicções, mesmo que doa em alguém, a gente se omitir para isso, a gente vai continuar com esse mimimi, tanto da parte da imprensa, da parte dos atletas, né? Querendo fazer média com um para não perder espaço. Cara, de novo, né? Eu sou conhecido por ser um cara autêntico, né? Sempre fui um cara autêntico. As pessoas me chamavam de polêmico, eu falava, mas eu falava aquilo que eu sentia, que eu tinha verdade. Eu não falava, nunca falei. Essa é a verdade. Eu nunca me falei. As coisas foram acontecendo normalmente na minha vida, Vanderlei. Eu nunca disse quando era um clássico, eu vou falar isso porque eu vou aparecer. Isso, se eu disser isso, eu sou um mentiroso, né? Como eu ganhei muito clássico e se criou uma polêmica muito grande, as pessoas me procuravam. Mas me procuravam porque sabia que eu falava a verdade. Eu não tinha esse negócio de falar, vai ser difícil, vai ser assim. Não, eu dizia a verdade, meu time é melhor, vamos ganhar amanhã, e a gente ganhava. No final das contas, era verdade. Aí se perdeu um pouco hoje, por quê? Porque as pessoas estão preocupadas em curtidas. É. E eu me lembro eu trabalhava no rádio, teve aquele clássico Sansão, Santos e São Paulo na Vila Belmiro, que jogaram até uma privada. Lembra desse clássico? Lembro, 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 Né? E lembro. aí eu lembro que o Juca, assessor do São Paulo, falou: ninguém vai falar durante aquela semana, ninguém vai falar. Mas aí o Souza falou comigo, né? Lá na entrada do CCT, lá da Barra Funda, naquele banquinho vermelho lá, não sei se você lembra, né? Aham, Faz tempo, aham. evidente. Mas você falou, e você falou o que você sentia, o que você pensava, né? E falta isso, eu vejo que falta isso também no dia a dia da mídia, não é? Falta, cara. Infelizmente, né, irmão? Como a mídia hoje, né, é uma coisa normal, a gente vive de visualizações, de polêmicas, né? A gente sempre vai falar aquilo que vai trazer views, que vai trazer mais visibilidade, né? Mas, cara, eu não posso viver dessa forma, sabe? Tiver que criticar ou me calar para não ser criticado, ou falar algo para não ser cancelado, né? Porque agora a grande palavra do momento é ser cancelado, né? Então, olha isso, olha que ponto nós chegamos, né? As pessoas às vezes omitem algumas coisas com medo de ser cancelado. Que ponto não só no esporte, mas falando da vida da gente, né? Sim. A gente convive com pessoas virtuais, né? Que elas são virtuais e nós temos medo de ser cancelada por elas. Cara, o mundo digital, ela tá deixando a vida do ser humano de cabeça para baixo. Ô Souza, brasileiro é medroso? Cara, eu acredito que não. O brasileiro, ele é guerreiro, muito guerreiro, trabalhador, mas o guerreiro, o brasileiro, eu acho que a única coisa que falta no brasileiro é valorizar as coisas do Brasil. A gente não valoriza tanto, sabe? Posso te dar um exemplo, Vanderlei? Pode? Vou te dar um exemplo. A vacina que as pessoas menos querem tomar é a do Brasil. Né? Às vezes as pessoas chegam no posto, que vacina tem aí? A pessoa fala Coronavac, não quero não, e sai fora. Agora, se pegasse a Coronavac e colocasse um nome em inglês nela, aí todo mundo tomava. Porque o brasileiro americanizou muito as coisas, entendeu? Então a gente não valoriza tanto. Eu vou te dar outro exemplo. Não gosto das coisas que ele faz, eu não concordo. E quem sou eu, né? Eu digo assim, a pessoa ela é livre para fazer o que ela quiser. Ela sempre vai pagar pelas consequências. Mas um exemplo, né? Todo mundo critica o Neymar, mas aquele cara qual, eu não estou falando do ato dele, do que ele fez, mas o cara a qual ele brigou na França era um brasileiro que foi criticar.
O Neymar, um cara que representa o nosso país. Ele estava subindo lá a escada depois de ter Uhum. perdido aquele título, ter sido vice-campeão, e um brasileiro foi tirar onda dele. Ao invés de parabenizar, porque é um representante, e aí se ele não representa fulano, ciclano, cara, é gosto. É gosto, mas a gente, como brasileiro, a gente tem que valorizar mais as nossas coisas. A gente desvaloriza demais e valoriza muito as coisas de fora, coisas que têm nome em inglês, né? Tanto que, assim, se tu for pegar a maioria das coisas hoje, as pessoas têm muita empresa brasileira com nome inglês, né? Para chamar atenção, essa é a verdade, porque a gente americanizou muitas coisas. Agora, outro tema que está muito em evidência, né? No futebol já é recorrente, mas 2021 parece que está aflorando cada vez mais isso, né? O que aconteceu com o Lucas Lima, de balada. Primeiro, o Souza. O Souza era muito de balada? Você já foi mais Não, jovem? nunca fui, cara. Não. Nunca fui, eu nunca fui. Nunca fui um cara baladeiro. Tá. Nunca fui. E como que você vê, né? E se fosse, falaria. Se fosse, falaria, mas nunca fui. De balada, não, de estar saindo para beber. Na verdade, eu nunca bebi, né? Sim. Eu nunca bebi, Então, né? aí tem o, As o pessoas da Lucas minha Lima, cidade né? dizem que eu sou. As pessoas dizem na minha cidade que eu sou cachaceiro, mas eu nunca bebi. E por que dizem isso? É. Cara, é aquele negócio, ninguém valoriza o que é né? A gente valoriza o que é de fora. Infelizmente, essa é uma cultura nossa, sabe? Essa é uma cultura nossa. Não estou falando que são todos, mas culturalmente a gente valoriza muito o que é de fora. Né? A gente não O valoriza o que a Palmeiras gente está. tem no estado ou no nosso país. A gente valoriza muito o que tem fora. O Palmeiras acertou em afastar esses jogadores, o Lucas Lima Afastou, e o Patrick. acertou sim, Vanderlei. Eu digo assim, o fato de você ver pessoas fazendo, não tirar o direito de fazer, mas sabe, de novo, né? E aí vai uma crítica. As pessoas acham, sabe o que a gente como ser humano acha? Ah, o fulano está fazendo, eu vou fazer também. Aí a gente usa desculpa, a gente usa como desculpa, né? Mas a gente nunca usa isso pro lado bom. A gente sempre usa isso pro lado pejorativo das coisas. Sim. Então é difícil. Ah, o presidente da república anda de tal jeito. Ah, o ministro não sei de que, eu vou fazer também. Não, cara. O exemplo tem que começar pela gente, não pelas pessoas. Né? Eu não posso Sim, esperar o exemplo de uma pessoa para mim dar um exemplo. Não. Né? Eu não sou Maria vai com os outros, né? sim, Então, sim. acertou, né? Acertou do Patrick. Do Patrick eu ainda acho que a multa deveria ser a mais pesada, porque existia uma multa antes, né? E outra coisa, né? Teve vários fatores ainda para isso, né? Se perderam 3 funcionários do clube e ainda Lucas Lima multado antes dele. Então, eu acredito que acertou por isso, né? A gente não pode querer também pegar ele, botar numa cruz e ficar apedrejando ele, jogar pedra nele, mas ele errou, acertou ser multado, né? Por, essa, por, essa, por essas questões, né? Perda de, perda de funcionários do clube, mais multa, né? E aí o cara vai e faz a mesma coisa na outra semana, aí é pedir para poder tomar multa mesmo. Agora, Souza, por que você, não sei a sua opinião, jogador de futebol, pelo menos é a minha, né? Eu entendo assim, parece que não teme, não teme. Ele pode ter um salário que for, ele não teme. Por que isso? Na verdade, eu já tive desse outro lado, né? E não faz muito tempo. O problema do jogador de futebol, a gente se acha mais esperto que todo mundo. A gente nunca acha que vai acontecer com a gente, né? A gente acha e na verdade acontece, né? Eu já tive desse lado e sei direitinho como que a gente pensa. Então a gente acha que é o super homem, que não vai acontecer pra gente. A gente paga para ver muito, né? A fama, a popularidade, ela te traz isso, né? Mas a gente esqueceu que o tempo é outro. Hoje existe internet. Hoje, com um clique, você está no mundo inteiro, né? Hoje a sua imagem deixa muita gente famosa. Então, o que as pessoas puderem fazer para poder ganhar
ganhar visibilidade, né? Elas vão fazer. Então, tem que tomar cuidado. A gente vive num mundo hoje que a gente tem que tomar cuidado. Mas jogador de futebol acha que é mais esperto que todo mundo, que nada vai acontecer com ele. O que está acontecendo com as outras pessoas, parece que o jogador de futebol se acha uma pessoa anormal. Que o fato de acontecer algo com algumas pessoas, teoricamente humanos, né? Como a gente é um super-humano, a gente se acha um super-humano, vai acontecer com a gente, paga para ver e acaba acontecendo. É, foi o que aconteceu também com o Rogério Ceni, né, treinador do Flamengo. O Pedro, convocado para as Olimpíadas, não deu para entender a reação dele de ser substituído, né? Anteriormente mesmo o próprio Gabigol, não precisa fazer, ele já fez história, já fez história no Flamengo, já está marcado e continua tendo esses mesmos comportamentos, né? Então, quer dizer, é difícil entender a cabeça do jogador, né? É difícil. Eu sei que o Rogério, trabalhei com o Rogério 6 anos, o Rogério sempre foi um cara de personalidade forte, né? Mas a gente vê que a mudança de um ser humano, uma mudança de uma pessoa que entendeu o lado que ele está agora, entendeu a importância desses jogadores, né? Porque se fosse o Rogério de muito tempo atrás, né, explosivo, né, um cara muito correto nas suas e aquilo que eles fizeram não foi correto, mas assim, aí eu já digo que é uma coisa mais pro lado da diretoria. A diretoria deveria multar, chamar esses jogadores, conversarem com eles, porque é inadmissível, né? Inadmissível um atleta. O Muricy ele falava uma frase bacana, né? Ele dizia assim: às vezes a gente ficava sabendo que ia jogar no dia do jogo, né? E o cara perguntava: você botou o Souza hoje? Ele falou: pô, você falou com ele? Ele falou: não, eu não aviso quando eu vou tirar ele do time. Pô, por que eu vou avisar quando eu vou colocar? O jogador tem que estar preparado, né? Então, mas o jogador que sai dando esse chilique é aquele negócio que eu te disse antes, né? O mau exemplo. A gente gosta de tomar para si o mau exemplo. O Gabigol fez, eu posso fazer. Ninguém repreendeu ele, eu posso fazer. Mas a gente não vê, ó, o Gabigol, ele foi multado, ele deu cento e poucos mil reais de feira. Por que a gente não pega o exemplo do lado bom, sabe? A gente pega Sim. só o lado pejorativo das coisas, o lado ruim das coisas, né? Aí quando ninguém toma uma atitude, a diretoria ou o próprio Rogério, né? Aí todo mundo se acha no direito de fazer as coisas, né? E foi o que o Gabigol e o Pedro, o próprio Gesso, né? Até parece que o treinador não tem comando, né? Mas na verdade, né, hoje o Rogério do outro lado, ele tem que ter o sangue frio, né? São atletas, são pessoas que ele convive todos os dias. Então, o Rogério entende que aquele fato ali não representa o que é o garoto durante a semana, né? Mas também não dá direito de o Gesso, ou o Gabigol, ou o próprio Pedro sair daquele jeito dando chilique, porque se fosse há um tempo atrás, esses caras não jogariam mais nunca, né? Porque a rigidez dos treinadores mais antigas, elas eram mais pesadas. E por falar em Rogério Ceni, você lembra onde você estava em 2003? Qual clube? Portuguesa Santista. Isso, e que chegou na semifinal do Campeonato Paulista, não foi? Isso, isso. Chegamos na E aí, semifinal. isso, e teve Eu o fiz um jogo gol no nele. Morumbi. Isso, São Paulo 1, Portuguesa Santista 1. Quem marcou o gol da Portuguesa? Foi eu. Fiz o golaço aquele dia De falta. de falta. E ele falou comigo, ele falou, cara, eu tomo pouco gol. Essa conversa foi a gente indo pro vestiário, no intervalo, né? Uhum, E ele disse pra mim, cara, eu tomo pouco gol de falta por ano, mas aquela ali não dava pra pegar não. Eu falei, poxa, muito obrigado. Vindo dele ainda, né? uhum. E E depois daquele jogo você ali, me foi o deu jogo que abriu as portas pra mim. Sim, quer dizer, você foi contratado pelo São Paulo a pedido do Rogério Ceni, não é isso? Fui. E assim, ele viu algo diferente em mim, cara. E aí eu vou deixar a história dizer que ele viu algo certeiro, né? E o Rogério desde sempre, né? Eu tive a felicidade de ser o atleta que mais jogou com o Rogério. E eu vou te dizer algo, o Rogério ele já tinha uma visão diferente há muito tempo. Não porque ele me levou, entendeu? Não porque ele me Entendi. levou,
não o fato dele ter acertado na minha contratação, mas assim, ele já tinha uma visão diferente, como um cara que enxergava o futebol de uma maneira diferente há muito tempo. Né? E eu já disse isso para ele há um tempo atrás, que isso que está acontecendo com ele não me causa admiração, espanto, porque já era uma coisa que a gente via, né? Quem conhecia ele via que ele tinha algo aguçado, né? Nessa área de ser treinador. O que o Rogério Ceni gostava mais de fazer no dia a dia, né? Porque naquela questão de você ter tenacidade, lutar, querer ganhar títulos, ser vencedor, às vezes você é um pouco chato, faz parte, né? O Tele Santana, a gente ouvia falar, é chato, olha a história dele. O próprio Rogério Ceni, era chato, olha a história dele. Qual era assim a mania do Rogério Ceni, alguma coisa de bastidor assim que você tem do Rogério Ceni? O Rogério era um cara muito perfeccionista. E esses grandes atletas, eles são, né? Eu estava vendo o documentário do Jordan, né? E o cara era assim. Esses caras que são grandes lendas de futebol, eles são perfeccionistas, eles são chatos no bom sentido, né? Porque chato é aquele cara que fica te empetelhando, mas esses caras, eles querem extrair de você o melhor, né? E eles não aceitam 50%, porque o que ele se doa é muito mais, né? Então, às vezes ele acaba cobrando de um atleta, às vezes aquilo que o atleta não tem, né? E às vezes o cara vê como chatice dele, né? E eu, para mim, foi um cara que sempre me ajudou, mas o Rogério era perfeccionista, o Rogério era um cara repetitivo, né? As pessoas, eu digo para todo mundo, as pessoas que eu conheço, o Rogério era o primeiro a entrar em campo, o último a sair. E assim, durante a minha estadia no São Paulo, o tempo que eu fiquei lá, sempre foi assim. Então, perfeccionista total. E por isso apelidado como mito. Como jogador, já está escrito, né? Está na história do São Paulo, é um mito. E como treinador, ele também será um mito, o Souza? Eu acredito que sim. Ele vai sofrer um pouquinho pelo fato de, às vezes, o ser humano guarda algum tipo de rancorzinho com ele, né? Ele era um cara difícil de dar entrevista, né? Ele era difícil de comunicar, era um cara muito que tinha opinião e às vezes batia de frente com todo mundo. Então, ele vai sofrer um pouquinho, né? Ele vai sofrer um pouquinho, porque como ele está do outro lado agora, né? Um lado teoricamente mais vulnerável, né? Onde as críticas vão vir, a resposta do treinador não é falando, é ganhando, né? Mas eu acredito que ele tem tudo para ser um grande treinador, tem tudo para ser um dos melhores treinadores do Brasil, né? Acredito eu, até pelo que eu conheço o Rogério, ele busca isso, né? O Rogério, ele sempre é um cara daquele que eu te falei, perfeccionista, ele busca a perfeição. Eu não sei se ele vai conseguir achar a perfeição, porque tem muita gente procurando ela, né? E ainda não achou. Mas ele tenho certeza que é um cara que vai chegar muito próximo ali, tá fazendo isso em pouco tempo, né? Ah, não, mas no Flamengo, cara, o trabalho que ele fez no Fortaleza é absurdo, né? É absurdo, né? Tu conhece, pegar um treinador, um grande treinador e botar ele num time grande, num time bom, teoricamente, ele terá mais sucesso. A tendência a ter mais sucesso é grande, mas assim, tu pegar ele, um time em formação, um time que estava vindo da Série A, né, com ele, campeão da Copa do Nordeste, campeão da Série B, né, e fazer um trabalho daquele, né, e agora ele só está só reproduzindo no Flamengo, né, o Flamengo cresceu um monte de produção, né, mas ainda assim ele está na sombra, né, ele não pode empatar ou perder um jogo mesmo martelando o time que as pessoas já falam no Renato Gaúcho ou no Jorge Jesus. Na verdade, eu acredito que aquela marca dele de São Paulo ainda pesa um pouco, né? Ainda pesa para quem é goleiro do São Paulo, que todo mundo vai lembrar do Rogério Ceni, a comparação tal, e pesa também o lado dele amar o São Paulo, a casa dele é o Morumbi, é o São Paulo, e agora no Flamengo, como antes passou pelo Fortaleza. Mas uma coisa é Fortaleza, com todo respeito, e outra coisa é Flamengo. Pesa muito essa identificação.
O Souza sentiu um Pesa, pouco isso, essa identificação? pesa, né? Porque eu acredito que o Rogério, né, a tendência, né, e ele se preparou para ser um grande treinador do São Paulo, né? Eu acredito que ainda vai acontecer isso, entendeu? Mas por algumas coisas da diretoria, né, mais internas do clube, o clube acabou tirando ele, né, como treinador do time, né? Muita gente falou que ele era um cara jovem, que ele estava começando agora, tal, né? Porque ele tinha que primeiro ir para a base ou fazer qualquer outro tipo de coisa, né? Isso atrapalhou um pouquinho e atrapalha a identificação que ele tem. Mas a gente tem que entender que ah, depois disso existe, diferente disso, existe um profissional que precisa trabalhar, que precisa sustentar sua família. Ninguém vai tirar aquilo que ele tem no coração dele, de ser São Paulino, o carinho que ele tem, sempre deixou muito isso bem claro. Mas não dá hoje pra gente, como torcedor São Paulino, querer que ele jogar contra o São Paulo e a gente torcer ou o Rogério montar um time para que o São Paulo perca o jogo. Então não existe isso, entendeu? A gente tem que saber diferenciar, né? O Rogério está no nível, né? Aquilo que tu falou, nível de mito, né? Então, um nível elevado. Mas hoje ele é um profissional. Atrapalha ele, em certo ponto, atrapalha, mas é uma coisa que acredito eu que o Rogério sabe lidar bastante. Você vê o Rogério Ceni, não sei, breve, dirigindo a seleção brasileira? Eu vejo ele um cara capacitado para isso, se capacitando para esse posto. Acho que é um cara que está se preparando e se preparou para isso, né? Eu acho que o Rogério tem mirado bastante isso e eu acredito que não vai demorar muito não. Deve chegar a seleção, até porque acredito eu, e não é o que eu torço, né? Se o Tite não conseguir agora esse título da Copa do Mundo, provavelmente né, a CBF deve trocar o treinador. Sim. Agora, falando do São Paulo atual, Hernan Crespo, né, o argentino, chegou, não sei, mas pelo menos deu uma mudada no time, o time foi diferente, com outro espírito, e o Diniz saindo do São Paulo, o Fernando Diniz, e aí o São Paulo foi campeão paulista. Deu certo esse trabalho. Só que agora começou o Campeonato Brasileiro, tem as oitavas da Copa do Brasil e também a Libertadores da América. O São Paulo vai pegar o Racing da Argentina, primeiro jogo aqui, vai pegar o Vasco da Gama, primeiro jogo aqui nas oitavas de final da Copa do Brasil. Você está otimista com esse, vamos dizer assim, novo São Paulo, mas que começou o Campeonato Brasileiro ainda capengando, um pouco diferente do que terminou o Campeonato Estadual, Souza? Eu sou um cara muito otimista, sabe? Como São Paulino, estou torcendo para que, mas precisa melhorar, sabe? O time caiu muito de produção. Lesionou alguns jogadores. Cara, mas, poxa, se você não tiver alternativas dentro do elenco, mas São Paulo não tem dinheiro. Poxa, né? São Paulo precisa, para quem quer voltar a ser campeão, São Paulo precisa melhorar, né? Eu tenho feito jogos de São Paulo, alguns jogadores caíram muito de rendimento, de produção, porque o São Paulo às vezes, né, até com o jogo, lembrando o jogo do Santos, né, insiste muito em jogadas, né, o jogo do Atlético Goianiense, insiste em jogadas que não estava dando certo desde o ano passado, aquela saidinha de bola, cara, tá ruim, tá tomando gol direto, tá naquela fase quando tu erra, sai o gol, quebra a bola lá em cima, adianta a linha e joga. Jogar feio, às vezes, é ser inteligente, né? Tem que ser inteligente nessas horas, né? O São Paulo tomou dois gols iguais de contra-ataque, né? Ele tomou um gol contra o Santos, o gol do Marinho, que o Rigoni estava fazendo a cobertura do Reinaldo, um meia fazendo a cobertura de um zagueiro, jogando com três zagueiros, e de novo contra o Cuiabá, isso, o Cuiabá, o Rigoni estava fazendo a cobertura do. Esqueci o nome dele agora, o lateral direito que veio do Grêmio, do Cruzeiro. Eu esqueci o nome dele agora. Nossa, deu branco também Lateral aqui. direito, acho.
acho que é equatoriano, colombiano, alguma coisa assim. Liseiro, não, Orejuela. Liseiro. Isso, Orejuela. isso. Ele tava fazendo a cobertura do Orejuela. Então tu não pode, sabe? Quem tem, na minha época, e a época que se ganhou, e o que se ganha não se muda, quem fazia cobertura de lado, de lateral, era volante, Volante. não meia, entendeu? Porque até o meia não sabe marcar tanto como o volante marca. Se tu prestar atenção, a bola quando é lançada, o Rigoni está nas duas bolas, tanto na do Santos quanto a do Cuiabá. Então são erros de posicionamento. E aí a cobrança vai um pouco no Crespo, né? Porque são erros de posicionamento, né? Não adianta tu botar um meia para marcar um atacante, né? Um atacante é um atacante de área, ele sabe a movimentação dele ali é uma movimentação diferente. O meia nunca vai conseguir marcar um atacante dentro da área, né? Tomou dois gols parecidos, então o Crespo precisa acertar algumas coisas, né? Eu, particularmente, gosto muito, para mim, o melhor volante do São Paulo hoje que está jogando é o Nestor, né? Às vezes ele coloca o Lisieiro, né? O Luan, perdeu o Luan, que é o cara que dá consistência na zaga, mas a gente não pode ficar dependendo de um, dois jogadores, né? O São Paulo, peraí. O São Paulo precisa, principalmente o Crespo, precisa recuperar alguns jogadores que caíram muito de rendimento. Sim. Você, nesse São Paulo de 2021, não ganhava um Campeonato Paulista desde 2005, que você esteve lá, né, em 2005, e aí Isso. ganhou em 2021, né? Esse ano tem tudo, todo mundo fala assim do Flamengo, vai, Grêmio, Palmeiras, mas o São Paulo pode ser a boa surpresa de 2021 ainda, porque conquistou o Paulista, está nas oitavas de final da Libertadores e enfrenta o Racing. Também nas oitavas de final, o Vasco da Gama da Copa do Brasil, título que o São Paulo chegou uma vez na decisão, que foi em 2000, e perdeu para o Cruzeiro no Mineirão por 2-1. Esse ano tem tudo para ser o ano do São Paulo? Tem que melhorar. Tem que melhorar, Vanderlei, tem que melhorar. Né? A gente criou uma expectativa muito grande, porque o time estava jogando bem, tanto na Libertadores como no Campeonato Paulista. Hoje o time caiu muito de rendimento, precisa melhorar. Há uma esperança muito grande, né? Por tudo que o São Paulo fez no ano passado de ruim, o time terminou o Campeonato Brasileiro em quarto colocado, né? Então precisa melhorar um pouco, né? Precisa ganhar consistência de novo para a gente começar a crescer, porque se entrar em jogos como esse, né, do jeito que está jogando, vai sofrer. Pode passar porque o São Paulo é gigante, tem a camisa, mas precisa melhorar. Né? Como eu te disse, sou um cara otimista, mas também sou realista. A gente precisa melhorar para essas duas competições, porque senão a gente vai ter trabalho, principalmente na Libertadores. A gente precisa melhorar um pouco. O Crespo precisa achar alternativas, chamar alguns jogadores, parar de insistir em alguns jogadores, para poder o time ganhar consistência e voltar a ser forte de novo. Né? Voltar a ser o São Paulo que para o São Paulino trouxe esperança de novo. Eu acredito que o São Paulino hoje se encontra desconfiado, né? Por tudo que o time vem. Nunca na história da história do São Paulo teve um início tão ruim de Campeonato Brasileiro. Então o time precisa melhorar. Eu acredito que o Muricy e o Crespo devem estar buscando essa melhora dos jogadores. Tá. E você, como que você analisa, ô Souza, o André Jardine, treinador da seleção brasileira que irá representar o futebol, né, nas Olimpíadas no Japão, ele acabou convocando o Daniel Alves, né? Qual a sua opinião da convocação do Daniel Alves, com 38 anos? Ele acertou nessa convocação, na sua análise? Cara, o Daniel ele é importante, é um cara que se machuca pouco, a lesão que ele teve agora não foi muscular, né? Foi uma pancada no joelho. Gosto muito dele, mas parece, né? Pelo que me parece, né? Ele já tem dois laterais direitos. O Jardine tá levando ele para jogar em outra função. Em outra função, eu acho. Eu não gosto. Essa é a verdade, não gosto. Se eu liberaria ele também, não. Né? Eu não liberaria, né? Mas o São Paulo diz que é o sonho dele, né? E aí que se o São Paulo, que detém os direitos deles, que paga o salário dele, diz que libera, né, quem é a gente como torcedor para poder ir contra isso, né? Mas eu, São Paulino,
não queria que ele saísse, né? Porque cresceu muito quando voltou para a posição dele. O Jardine chamou porque é um cara que ganha bastante títulos, né? Mas assim, volto a dizer, na função dele, o melhor lateral direito que eu já vi jogar, né? Mas como meia, eu não acho que seja uma boa escolha para a seleção olímpica. Sim. E você está otimista ainda com o trabalho do Tite frente à seleção brasileira? Você acredita, porque teve todas essas desavenças, vamos dizer assim, com a CBF, o Rogério Caboclo, presidente afastado, denúncias, assédio, tudo aquilo que, né, nós já sabemos, e isso afetou, de uma certa forma, afeta o trabalho de treinador, dos jogadores. Você, Tite, ele chega na Copa do Mundo do Catar no ano que vem? Eu acho que chega, eu gosto do trabalho dele, né? Acho que os números dele, né, apesar de ter perdido uma Copa do Mundo, né, perdendo um jogo, a gente não deve também crucificá-lo, né? Os números falam por si, o cara muita vitória, aproveitamento lá em cima, né? Mas a gente sabe que o importante para a gente é que ele ganha a Copa do Mundo, né? Faz muito tempo que a gente não ganha, mas eu acredito que ele chega. Não gosto das vezes das escalações dele, né? Alguns jogadores que ele insiste, mas o trabalho é dele, a responsabilidade é dele. Acredito que chega, né? E eu como brasileiro estou torcendo para que o Brasil consiga trazer esse título. Qual o jogador que ele está insistindo que você não te agrada? Cara, eu particularmente eu acho o Gerson muito mais jogador que o Fred, infinitamente melhor, né? Então eu acredito que ele insiste muito no Fred ainda como titular, mas isso é um gosto, né? É uma questão de gosto, de opinião, né? E a opinião dele é o Fred. Então, ele conhece o Fred, é ele que acompanha, ele que faz scout, né? Mas a minha visão, eu acho infinitamente o Gerson muito mais jogador e teria vaga na seleção como titular na seleção principal. Bom, você passou por lá, né? Na França, no PSG, no Paris Saint-Germain, clube que hoje tem o Neymar, né? O 10 da seleção brasileira. Você acredita ainda que o Neymar vai ser o melhor jogador brasileiro, no caso, do mundo? O melhor do mundo? Então, eu até, ó, e é uma opinião minha, né? Uma questão de opinião minha, eu até acho que ele já foi, né? Eu até acho que ele já foi. Naquele ano que ele perdeu o título para o Bayern de Munique, a temporada dele foi absurda, né? Mas em conjunto, né, o time do Bayern foi melhor e foi dado pro Lewandowski, mas naquela assim, jogando futebol, para quem conhece futebol, e não falando de números, né, mas falando de jogo, né, de ser um cara diferente na competição, que é isso que eu acho que difere o grande, a gente encher a boca e dizer que foi o melhor jogador do mundo, a gente não pode só pegar números de gols ou qualquer outra coisa, né? Na minha opinião, isso vai muito além, né? São jogadas, é aquele jogador que enche os nossos olhos jogando. Então eu acredito que ele já foi, né? Na minha opinião, não foi pela FIFA, estou dando a minha opinião. Eu acredito que ele já foi esse jogador, só que o Neymar ele atraiu muita coisa ruim para ele, né? A forma como ele joga, tem muitos treinadores, jogadores que não gostam da forma, né, que ele joga. E é uma votação, né? São votações de capitães de time, treinadores, né? E o Neymar é um cara, o futebol dele é aquele futebol arte, alegre, ele dribla, ele briga com as pessoas, ele discute, então ele atraiu muita coisa ruim para ele. E isso tem atrapalhado também o fato dele ser o melhor jogador do mundo, né? Porque ele já teve, né, num grande nível, e um ano retrasado ele foi absurdo o que ele fez, mas as coisas que ele faz extracampo e as notícias que se espalham sobre ele acabam trazendo uma imagem ruim para ele, né? Que as pessoas acabam vendo mais o extracampo dele do que ele faz em campo e tem atrapalhado ele. Mas eu acredito que eu tenho a esperança ainda como brasileiro de que ele ainda consiga
atingir, sei, né? Eu queria ver, né? Quero ver um jogador de novo sendo o melhor jogador do mundo, porque infelizmente faz muito tempo que a gente não tem um jogador como o melhor do mundo e isso é uma aberração, né? Somos o país de futebol, então as nossas bases, né? E os clubes de futebol têm que ver onde a gente está errando, porque a gente sempre teve um brasileiro ali no meio dos grandes jogadores. E você esteve lá no futebol da França, né? Eu já ouvi muito que ele errou de ter saído do Barcelona, futebol da Espanha. Ele errou, né? Você acredita que se ele fosse ainda um jogador do Barcelona, ele poderia já ter conquistado esse melhor do mundo pela FIFA? Eu acredito que não, né? Ele errou porque ele não ganhou ainda, essa é a verdade, né? Se ele tivesse ganhado duas Champions, a gente não estava falando isso, né? Claro, né? É uma troca diferente. Geralmente é o contrário, né? As pessoas saem do PSG para ir para o Barcelona, né? Ele foi, como ele mesmo se intitula, né? Ousadia e Alegria, ele foi ousado em ter saído de lá. Teve algumas oportunidades de voltar, quis voltar, não deu certo. Mas se a gente for ver os números, errou, né? Errou, né? Mas se a gente for ver também, depois que ele saiu de lá, o Barcelona também não ganhou campeonatos estaduais e não foi o Barcelona mais, né? Não foi o Barcelona, não foi o Barcelona. O PSG melhorou com ele, né? Chegou aí em semifinais e uma final de Champions, não conseguiu ganhar, mas se ele tivesse ganhado esses títulos aí, com certeza muita gente estava falando que ele tinha acertado. E no PSG, você passou algum perrengue lá na França? Conta, relembra alguma resenha, algo engraçado lá na França? Cara, eu passei, né? Uma resenha lá, era duas resenhas, né? Quando eu cheguei lá, eles me deram um curso, né, de francês, em uma escola bem famosa de lá, e eu fui fazer o curso e eu só tinha aprendido a falar bonjour e bonsoir, que era tipo bom dia, boa tarde, mais ou menos isso. Eu cheguei, né, e meti só o que eu sabia falar, falei bonjour, a mulher respondeu bonjour e a gente ficou olhando para a cara do outro, porque ela não falava português e eu não falava francês. Então a gente ficou sem se comunicar. Aí eu tive que chamar o tradutor, expliquei a situação para ele, ele deu risada. Eu disse para ele, como é que você me manda para uma escola que a mulher não fala português? Aí ele disse para mim, pô, mas você está na França. Eu disse, eu sei, pô, eu sei que eu estou aqui, mas eu sou brasileiro, eu não sei falar francês, como é que a gente vai se comunicar aqui? Aí eu passei o telefone para a professora deu risada com o tradutor lá, e eu vim embora e dei o curso pro Ceará, né, que era um cara que jogava comigo. E a outra, quando eu chegava no vestiário e todos os franceses davam risada, eu dava risada também, né? Quando eles ficavam sérios, aí teve um dia que o Pauleta, né, me chamou para falar comigo, né? Falou, ô Souza, em português, né? Ele disse, tu tá entendendo tudo já, cara? Eu falei, não. Ele falou, por que quando os caras ri, tu ri? Eu falei, pô, vocês estão rindo, vamos rir também, pô, é de graça. Por Aí que ele não, disse, né? cara, tu não existe, pô. Ele falou, tu não existe, cara. Achei que tava falando que tu sabia, tu já tava entendendo tudo. Eu falei, pô, eu não entendo nada, pô. Ele tava dando risada, eu achava engraçada a risada dele, eu ia também. Você ficou quanto tempo na França? Eu fiquei uns 7 meses, 6, 7 meses por aí. E acrescentou algo na sua carreira? Acrescentou, cara, acrescentou. Acrescentou sim, né? Em questão de posicionamento, a forma de treinar, né? Claro, né? Tem algumas coisas diferentes, né? Aqui no Brasil a gente é paparicado, lá a gente tem a forma da França de ser, me atrapalhou um pouquinho esse fato de te acordar cedo, o café da manhã ser obrigatório, caminhar no meio da rua, algumas coisas atrapalharam, mas acrescentou sim. É. E agora essa possibilidade, voltando ao futebol nacional brasileiro, de uma liga, né, com os 20 clubes, tudo que está acontecendo na CBF. Primeiro, a CBF tem crédito para você? Não, não, não tem. Para poder barrar algo, né?
Mas a gente entende, né, que tem muita gente também com medo, né, que isso saia do papel, né, que isso aconteça. A gente sabe, né, os clubes, muito clube também depende da CBF para muita coisa. Então, cara, de verdade eu não sei o que vai dar dessa novela, não. A gente vai esperar só o final dos últimos capítulos, porque quiseram também da Europa criar uma liga e a gente viu no que deu. Mas, na sua opinião, por tudo que vive a CBF, né, esse momento brasileiro, enfim, é ideal uma liga para tentar organizar o futebol brasileiro? Porque a CBF, o que pelo menos apresenta, é uma desorganização. Pelo menos o que apresenta. Mas assim, É um momento certo? eu acho que não é o momento certo. Como você vai querer organizar se você não consegue organizar o clube? Como é que você vai organizar um campeonato, né? Hoje os clubes, é só tu pegar aí os clubes que estão no verde ou no azul, né? Se tu não conseguiu organizar um clube de futebol, tu vai querer organizar uma liga, né? Menos, né? Menos, né? Mais fácil é É. organizar um clube, né? Tu vai querer sair de algo que tu não conseguia organizar, que tu deixou, porque a maioria dos presidentes, não são todos, a maioria, quando sai, deixa um buraco gigante. Aí eu hoje Sim. vou querer organizar um campeonato? Não. É como se é a mesma coisa, como se a gente quisesse pegar a liga do campeonato de várzea e organizasse o campeonato brasileiro, né? E eu vou te dizer, Sim. tem liga tem liga Amadora? de campeonato de várzea que é mais organizada e que é muita liga de campeonato estadual. Sim, sim. Por exemplo, agora lembrando, né, em 2013, o que aconteceu com a Portuguesa. Você estava lá, né? A escalação do Everton. A Portuguesa não foi rebaixada por pontos, porque em campo ela fez por onde? Né? Ela foi rebaixada porque utilizou um jogador que estava suspenso. Enfim, os próprios portugueses detonaram a Portuguesa em 2013? Eu digo os Eu, diretores. eu acredito que sim. Eu acredito que sim, sabe? Eu acredito que sim, né? Quem sofreu foi o clube. Aí como é que uma pessoa dessa, e assim eu não posso afirmar, né? Mas é o que parece que fez tudo isso com o clube, vai conseguir organizar, ou como outro clube conseguiu se organizar isso com um clube, vai conseguir organizar um campeonato? Olha isso. Olha o meio que a gente está, porque as pessoas, é o que fala, eu não sei se é verdade, né? Eu até escutei uma notícia que o Ministério Público descobriu alguma coisa por agora, né? Diz que deu uma vasculhada lá e descobriu que a CBF tinha passado os e-mails para a portuguesa. Acho que é isso, eu não sei, eu não estou por dentro desse assunto mais, né? Mas é triste. Olha que ponto a gente chegou com tudo isso que aconteceu, até com a portuguesa, a gente está querendo a gente criar uma liga. Eu não estou dizendo aqui defendendo a CBF, porque vocês viram, né, da gente que está no meio da imprensa hoje, viu aquela chamada de vídeo com o presidente da CBF que tá afastado, o que ele fez com clubes, né, aquela parecia uma ditadura, né, impondo as coisas, aqueles vídeos absurdos que nós vimos. Cara, aceitar um negócio daquele, se eu aceito um negócio daquele é porque alguma coisa de errado tem, né? Mas se eu aceito uma chamada daquela, ou a forma de falar daquele jeito, cara, eu não tenho capacidade de montar uma liga individual onde os presidentes dos clubes vão lidar com ela. Vai dar a maior confusão do mundo. Essa é a verdade. Se com a Ah, eu imagino. CBF, que é uma CBF, já te dá essa confusão toda, tu imagina uma liga de clubes, né? Tu imagina a arbitragem, o que vai sofrer. Cara, eu acho que não vai sair do papel. Entendi. Bom, o Souza é campeoníssimo pelo São Paulo, né? Libertadores, Mundial de Clubes, bi brasileiro 2006, 2007. Hoje comentarista no Donos da Bola, da Band. O seu futuro, você tem contrato de 2 anos com a Band. O que você pretende? Você pretende voltar para o futebol um dia como treinador, gestor?
algo no meio do futebol, ô Souza? Então, cara, a minha, eu tenho uma frase, eu digo, o futuro a Deus pertence, sabe? Eu não me programei para estar aqui, eu não fiz uma programação para jogar no São Paulo. Na verdade, eu vou pensar esses 2 anos, tenho 2 anos de contrato com a Band, vou fazer o meu melhor, e aí o que vir pela frente porque às vezes a gente faz tantos planos, né? Cria todo um desenho na nossa cabeça e não dá certo, a gente acaba se frustrando, né? Então, eu vou viver esses 2 anos e depois a gente vai ver o que é que vai aparecer. Mas a minha vida sempre foi assim, eu não fui um cara que sonhei, eu fiz grandes planos, né? Tá hoje como comentarista não estava nos meus planos, eu nunca tinha sonhado isso, mas o Deus que eu sirvo, ele me trouxe para cá e é assim na minha vida. Minha vida está na mão dele e, e o que ele quiser fazer tá feito. Legal. Olha, eu te agradeço demais a sua participação aqui com a gente no UOL Esporte. Sucesso para você. Manda um abraço pro Neto, pro Veloso também. E é isso aí. A coerência é tudo, né? No meio do futebol, na mídia Com e com a vida. certeza, Certo, Souza? com certeza, meu irmão. Muito obrigado pela oportunidade. Muito bom falar contigo, te ver bem, tá bom? Um grande abraço, sucesso aí também. Legal. Esse então o Souza, né? 42 anos, comentarista esportivo da Band no programa Donos da Bola, que tem a apresentação do Neto e ainda conta com o ex-goleiro do Palmeiras, Veloso, e participou com a gente aqui neste UOL Esporte. Qual?